Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João 1, 35 ao 51. Olha a Bíblia que eu ganhei da minha pastora, a pastora Nádia, da Igreja Atitude. Ela me deu essa Bíblia de presente e todo dia eu pego um capítulo e resumo, e faço um resumo desse capítulo, porque essa Bíblia aqui era de estudo. Mas eu vou ler aqui, nessa Bíblia Viva, a passagem de hoje, que é João, vamos lá, João 1, do 35 ao 51, que fala sobre os primeiros discípulos. Deixa eu ver, aqui na outra Bíblia tá marcada, nessa não tá. Achei. Vamos lá. No outro dia, quando João, esse João, João Batista, se achava com 2 dos seus discípulos, viu Jesus passando, olhou atentamente para ele e então declarou: Vejam, vem aí o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os dois estavam seguindo atrás dele. O que vocês querem? Perguntou-lhe Jesus. Eles disseram: Rabi, aonde o Senhor mora? Venham ver, disse ele. Então eles o acompanharam ao lugar onde estava morando e ficaram com ele das 4 da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João Batista dissera e um dos que haviam seguido Jesus. André foi então procurar Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Ele encontrou Filipe e disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de Pedro e André. Então Filipe saiu à procura de Natanael. Nós encontramos o Messias, aquele que Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José, de Nazaré. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Venha aí um verdadeiro israelita, homem direito e sincero. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: Eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. Então acrescentou: Vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos lá. Nessa passagem, ela é bem comprida e eu destaquei algumas partes que me chamou mais atenção. Primeiramente, João Batista, ele mostra humildade e ele entende que ele era apenas um canal para que os outros conhecessem a Jesus. A missão dele era conduzir
pessoas a Cristo. Ele não era o Cristo. E ele tinha plena convicção nisso, na sua verdadeira identidade. No versículo 38, que diz assim, e Jesus voltando e vendo que eles seguiam, disse-lhes, que buscais? Nesse versículo 38, Jesus quer saber a verdadeira motivação e o que reflete o nosso coração. O que estamos buscando? O que estamos buscando hoje? Milagres? Resposta? Ou apenas o próprio Jesus? A presença de Cristo? Porque aonde Jesus está, milagres e maravilhas acontecem. Onde Deus se faz presente, a sua glória, ela é manifestada. E eu te pergunto hoje, o que buscais? Mais adiante, no mesmo versículo, está escrito, e eles disseram, Rabi, onde moras? E Jesus respondeu, vinde e vede. Os discípulos perguntam e Jesus os chama para eles caminharem juntos. Esse é o primeiro convite para um relacionamento íntimo de comunhão dos discípulos com Jesus. Porque quando os discípulos perguntam aonde eles moram, eles revelam que querem mais intimidade. Hoje, aonde Jesus mora? Ele mora nos nossos corações. Nós somos o templo, nós somos a casa de Jesus. Na época, entrar na casa de alguém significa compartilhar a vida, né? E ter essa intimidade. No caso, os discípulos queriam ter intimidade com Jesus. Hoje é Jesus quem quer ter intimidade conosco. E todo dia Ele bate a porta do nosso coração para que Ele entre e faça morada. A partir do verso 40, fala de André. André, irmão de Simão, um dos que ouviam aquilo que Jesus era André, irmão de Simão, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E por que André seguiu Jesus? E além de seguir Jesus, ele chamou Simão, porque quem se converte, quem conhece a Cristo, ele não acha apenas o Messias, ele acha o propósito da vida. Então ele quer compartilhar dessa alegria com outras pessoas. E ele corre e chama Simão. E assim que Simão se encontra com Jesus, ele tem o seu nome mudado para Cefas, que significa Pedro. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma maneira. É impossível você continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos negativos, depois de encontrar verdadeiramente o Cristo. Porque Ele transforma, Ele liberta e Ele cura. Assim como Ele fez com assim como Ele fez com Simão. Ele transformou a vida de Simão. Ele transformou o nome de Simão. Querer se encontrar com Jesus
querer se encontrar com Jesus é não permanecer o mesmo. Como eu já disse, é impossível permanecer o mesmo. E mais à frente, Jesus se encontra com Filipe e ele diz para Filipe o seguir. E Filipe vai lá e corre e chama Natanael. Só que Natanael, ele duvida de Jesus. Mas antes de Natanael falar qualquer coisa, Jesus já conhecia o coração dele. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a minha reflexão para essa pergunta é: não podemos desprezar os pequenos começos, nem as coisas simples. Jesus promete que veremos coisas maiores. Ele promete crescimento pela graça. Às vezes, a gente busca o extraordinário. A gente procura Deus nas grandes coisas. E Ele se revela para nós através dos detalhes. Mas se não dermos atenção a esses pequenos detalhes, a voz silenciosa, a brisa suave, nós não conseguiremos enxergar Deus no extraordinário. Porque é isso que Ele quer fazer na nossa vida, nas nossas vidas. Ele quer que nós vivamos o extraordinário de Deus. Nós fomos chamados para comer o melhor dessa terra. Nós fomos chamados para ter vida e vida em abundância. Fomos chamados ao extraordinário.